Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Loures Indica. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Delhi Crimes, ou Crimes em Nova Delhi, que é uma série da Netflix que é muito interessante e deveria sim estar na capa lá pra todo mundo assistir, porque é um tema muito importante e que sim, é um crime que aconteceu na vida real, tá sendo retomado nessa série de uma forma muito bacana, uma abordagem diferente do que poderia ser, mas eu acho que foi legal, que é um caso real que aconteceu na Índia com uma menina de 23 anos e um amigo dela. Os dois saíram do cinema um dia à noite, pegaram um táxi e pararam no ponto de ônibus. Quando eles entraram no ônibus que ia pra casa deles, eles foram abordados por 5 caras, incluindo o 6º membro, que era o motorista, e ela foi coletivamente estuprada e ele foi espancado. Além do estupro, outras coisas também aconteceram, que eu não vou entrar em detalhes porque foi bem pesado, entendeu? Eles despiram os dois, tiraram todos os bens que eles tinham, né, celular, bolsa, etc, e jogaram os dois no meio da estrada. Inclusive o ônibus voltou e tentou atropelar os dois, mas o rapaz estava mais acordado porque ele só foi espancado, ela foi violentada de uma maneira muito mais bruta. Ele conseguiu abraçar o corpo dela, eles rolaram pro canto da estrada e conseguiram aí permanecer vivos, entre aspas, porque ela acabou morrendo alguns dias depois. Ela foi violentada de uma forma tão grave, tão séria, que machucaram os órgãos internos dela e ela teve várias doenças que ela acabou contraindo, como pneumonia, por exemplo. Eles conseguiram até fazer a transferência dela de um hospital para outro depois de ter feito 5 cirurgias. Ela ainda não estava completamente estável, mas na alteração aí de hospital, ela acabou tendo uma parada cardíaca que deixou ela inconsciente e depois disso ela só piorou e acabou não voltando à vida. Então você imagina a menina de 23 anos, aconteceu na Índia, é um caso real, como eu disse, que realmente levou toda uma discussão de como eles lidavam com as leis e como lidavam com as pessoas que eram os estupradores e como lidavam com a própria vítima. Foi bem importante isso, esse caso lá na Índia, tanto que virou aí uma série pra divulgar e falar mais sobre esse acontecimento, né? A série vai contar esses fatos, só que vai focar na parte investigativa, que é um ângulo bem legal, porque ele vai focar em 2 mulheres que trabalham na polícia de Nova Delhi. Então você vai ter aí uma perspectiva muito interessante de 2 mulheres, com a mulher que é um pouco mais velha, que ela é uma espécie de chefe dentro da polícia. Ela sente como se aquilo tivesse acontecido, ou poderia acontecer com a filha dela, que é nova, que também tem seus 20 e poucos anos aí, ela quer ir pra faculdade e tudo mais, e com a policial mais nova, que também tem uma identificação de idade por ser tão nova quanto. Então você vê aí 2 mulheres que estão sentindo que esse caso é muito mais pessoal do que ele de fato é, mas pela questão de se sentirem também o tempo todo ameaçadas. E isso é colocado bastante em pauta nesse primeiro episódio pelos próprios personagens da série, sobre como é uma cidade violenta, sobre como as mulheres não podem andar livremente, como elas não têm independência e liberdade de fato, sendo que o tempo todo elas têm que ficar procurando se proteger e procurando ter alguma segurança. Esse primeiro episódio foi intenso demais nesse sentido. Ele já apresentou o crime, o que aconteceu, e começou assim, a investigação. Já iniciaram, né? Falou, ó, vamos investigar em todos os ângulos, vocês vão olhar a câmera, etc. Então basicamente esse foi o piloto, contando essa história real aí desse ponto de vista investigativo. Eu curti bastante, eu achei que foi uma ideia boa. Eu li matérias falando que eles consultaram a família da menina pra ter certeza de que tava tudo bem, a forma como eles estavam contando essa história, porque realmente é muito complexo você falar sobre isso, mas é legal falar pra vocês também que foi uma opção da mãe, tanto que no começo eu li isso e achei interessante. O nome da menina tava sendo divulgado na mídia como Nirbraya, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, mas que a tradução seria mais ou menos destemida. Então eles não divulgam o nome das vítimas de estupro coletivo, na verdade, mas a mãe dela fez questão de dizer o nome dela e falar que ela não tinha vergonha, porque não tinha do que se envergonhar. A filha dela foi violentada de uma maneira brutal, sem ter feito nada pra ninguém, e o rapaz viveu a vida dele se sentindo culpado, muito provavelmente. Isso transpareceu bastante nesse primeiro episódio, de que ele se sente mal por sentir que ele meio que deixou acontecer com ela, mas não foi. Ele também tava sendo machucado enquanto ela tava sendo violentada. Ele nem conseguia entender o que tava acontecendo. Eram 6 pessoas contra os 2. Várias coisas são abordadas ao longo da série que fazem você realmente ficar com o estômago embrulhado. Essa foi a sensação que eu tive nesse primeiro episódio. São 7 episódios que estão disponíveis na Netflix, você pode assistir. O final não é exatamente feliz, mas os culpados foram sim encontrados, estão aí, né, respondendo por seus respectivos crimes. Alguns estão com prisão perpétua no corredor da morte, sabe? Eles vão ser executados muito provavelmente em breve. Tentaram inclusive pedir a liberdade deles, mas os pais dela estão bem fortes, falando que eles não podem ter essa, eles chamam tipo de misericórdia, né?
tá sendo uma discussão grande na Índia sobre isso, o fato que eles querem sair da prisão e deixar essa história pra lá, ou querem optar por prisão perpétua, não sei esses detalhes em si, mas eu sei que eles tentaram aí também se isentar da culpa. É bem complicado essas séries que falam desses casos reais, porque eles têm que tentar mostrar de uma forma que não fique tão medialístico, mas que também não fique realista demais, porque, por exemplo, ter mostrado a cena do estupro dela seria muito, muito pesado, porque o relato já é pesado em si, já te faz ter ânsia, nojo do que esses seres humanos fizeram com outro ser humano que não fez nada pra eles, e nem se tivesse feito, não desculpava nunca o que eles fizeram com ela. Mas assim, como vocês podem ver, eu fiquei bastante desconcertada assistindo essa série, mexeu muito comigo, e eu acho que é uma série que todo mundo deveria assistir, porque é importante a gente se conscientizar desses casos e entender que eles ainda existem com muita frequência, infelizmente. Eu vou dar uma nota pra esse piloto de 3,5, isso não interfere na importância da história, tá? É só mais a questão de qualidade de roteiro, que eu acho que tem uns diálogos muito X, assim, que não precisavam estar lá. Eu não sei qual que é o objetivo desses diálogos, parecem realmente jogados. Não combina com o contexto todo da série, que é um tema muito pesado. E as atuações são ok, entendeu? Nada por enquanto que se destaque muito, mas eu gostei bastante das personagens que eles colocaram. As duas mulheres são bem interessantes. Tô gostando da abordagem que eles estão fazendo do tema, de não ter sido uma forma tão, como eu falei, visceral. Enfim, essas são as minhas primeiras impressões dessa série. Se você também já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem interesse de assistir, se você gosta de séries que falem sobre crimes. Essa semana também saiu um outro vídeo falando de The Act, que também é uma série falando sobre um crime que você pode assistir aqui no canal, beleza? E também tem American Crime Story, tem outras séries que eu já indiquei de casos reais. Se vocês curtem esse tema, põe aqui nos comentários que eu continuo fazendo vídeo sobre isso. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você está retornando, seja bem-vindo de volta. Não deixe de deixar seu like, de curtir e de compartilhar a palavra do Lulus em Dia. Um abraço e até a próxima.